Olá, você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, a edição desta segunda-feira, participam o empresário, comunicador, engenheiro Ribas Zaidan, daqui do Sistema Costa Norte, comentarista do programa, e a gente recebe o empresário Beto Mansur, ex-prefeito de Santos, ex-deputado federal. A gente vai começar analisando uma nova pesquisa Datafolha que mostra aprovação, reprovação e aquele que fica em cima do muro em relação ao presidente Lula. Vamos acompanhar. 35% avaliam o governo como ótimo ou bom, 33% consideram ruim ou péssimo e 30% regular. O Datafolha também perguntou sobre a economia do país. 26% acreditam que melhorou, para 42% piorou. 29% acham que ficou como estava. Os entrevistados responderam ainda como será a situação econômica do Brasil nos próximos meses. Para 41%, vai melhorar. 28% pensam que vai piorar. Para 25%, vai ficar como estava. Para terminar, o Instituto quis saber o que aconteceu com a vida dos brasileiros depois da posse de Lula. 26% acham que melhorou. Para 23%, piorou. 51% julgam que permaneceu como estava. O Datafolha ouviu 2.040 pessoas em 146 cidades entre os dias 29 e 31 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Está aí a pesquisa, Beto Mansur, boa tarde, prazer em receber você aqui, que traduz também a polarização do país, né? 35% aprovam o governo Lula, 33% reprovam. E o mais importante são aqueles 30% que dizem que é regular, que pode ir para um lado ou para o outro, né? Grande abraço a vocês, abraço Paulinho, abraço Zaidan, e um abraço especial a todos os telespectadores. É verdade, a pesquisa acaba refletindo muito e marca lembrança da eleição que se passou, né? Mas eu diria para você que isso é normal. Você tem uma parcela considerável da população brasileira que acredita que as coisas vão melhorar. Não é negativista nem nada, mas acredita que isso tudo melhore. E é interessante te dizer que o Brasil tem um potencial muito grande de recuperar a economia, de poder fazer um bom trabalho. Isso tudo é algo muito interessante. Eu diria para você que a população, de uma maneira geral, acredita muito nos destinos do país. Independentemente de você ter Lula, você ter Bolsonaro, quem quer que seja, a população aí vem acreditando e vem crendo que o Brasil tem um potencial grande de recuperação. Zaidan, o mais interessante é que a gente tinha um governo antagônico a esse, né? Outro lado da polarização, o Bolsonaro, e com 1 ano e meio de governo, os índices dele eram quase idênticos a esse. 37%, é verdade que a gente estava ali no começo da pandemia, né? Mas era 37% de aprovação, 34% de reprovação e 27% do regular. É praticamente empatado com o Lula, né? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Beto. Prazer rever o Beto. Faz tanto tempo eu que acompanhei o Beto desde 88, a eleição dele para vereador em Santos, depois em 90, né? 90 já deputado. Deputado federal, fiz campanha para ele em Bertioga, foi o mais votado em Bertioga, lá era um reduto do PT, né? Porque o PT administrava Bertioga na época, né? Bertioga era distrito de Santos, né? Conseguiu se emancipar de Santos em 91 e fez sua eleição em 92 e a administração própria em 93, né? Então eu acompanho bem a vida política do Beto, 90 deputado federal, se reelegeu em 94, 96 se elegeu prefeito, se reelegeu prefeito em 2000, depois voltou para deputado federal. O Beto é um político, né, que tem uma visão, uma macrovisão, né, não só da região, mas do Brasil, né? Beto foi primeiro secretário
da Câmara Federal, quer dizer, uma espécie de um prefeito da Câmara Federal, né? É verdade. Comandou ali um orçamento de quase 8 bi, né? Aquilo é um monstro, aquela Câmara, né? Eu acho que nenhuma cidade brasileira tem um orçamento desse, só as grandes capitais, né? Então, o Beto tem uma visão ampla do país, né? E ultimamente, eu tenho ficado meio desgostoso com a política, né? Porque essa polarização é uma coisa de doido, de maluco, sabe? O Bolsonaro assumiu não para destruir o PT, porque o PT já estava sendo autodestruído no mensalão. Eu achava que o PT fosse acabar no mensalão, né? Mas os tucanos, na época, não quiseram fazer. Deixa, o Lula vai se acabar sozinho. Em 2005, o Beto estava na Câmara, lá, nessa época. Deputado federal, não era, Beto? Era. Na Câmara, quando teve o mensalão, aí o Lula se reelegeu e o Lula virou esse monstro que é hoje, né? Então, e aí ele queria acabar com o DEM na época, não conseguiu acabar com o DEM. Ele queria eliminar o DEM, essa era a verdade. Esse era o objetivo dele em 2010. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o Paulo, eu fiz assim um arrazoado aí, é que a política brasileira está uma coisa de nojo, dá nojo, sabe? É nós contra eles, eles contra nós. Essa coisa precisa acabar. Esse país ele é muito maior do que os políticos. Esse país é uma coisa assim que nós não conseguimos mensurar, sabe? Nós somos o primeiro em produção de soja, milho, sabe? Temos um parque industrial sucateado hoje por conta dessa política. Essa política maldita que não deixa o país crescer, sabe? Não, porque essa ação foi feita no governo anterior. O governo anterior não pode ter uma aprovação de um projeto que ele fez anteriormente. Para tudo. Vamos começar tudo. Política precisa mudar, sabe? As pessoas precisam parar de ser pequenez e começar a fazer política para o Brasil. Não para partidos, mas para o Brasil. E não para pessoas, né, Beto? Mas a política é isso. É difícil de você acabar chegando numa boa conclusão com um país que acaba ficando muito dividido. Mas eu acredito que a sociedade brasileira ela tem um potencial sempre muito grande para poder trabalhar, se recuperar e ter destinos nos quais ela sempre almejou. Eu diria a vocês que essa pesquisa ela acaba refletindo o anseio de uma parcela considerável da sociedade. A maioria dela acredita que as coisas podem melhorar, mudar, e a gente ter aí condições de fazer uma boa administração. Agora, Zaidan, o escritor russo Leon Tolstói, ele diz que o governante que acha que conduz os acontecimentos não tinha surf ainda na época dele. Hoje, por sinal, semifinais do surf nas Olimpíadas com a presença de um surfista brasileiro e uma surfista brasileira. Mas ele fala de nativos da Polinésia que deslizavam nas ondas em cima de tábuas, o primórdio do surf, né? No século XIX. Ele fala assim, o governante que pensa que conduz os acontecimentos, como o Lula ou o Bolsonaro, ele tem a mesma ilusão de um polinésio numa tábua lá achando que conduz a onda. Na verdade, é conduzido pela onda, né? Mas, Paulo, infelizmente, tudo é movido a política. E o Beto Mansur falou mais ou menos isso. Ele falou, seja o Lula, seja o Bolsonaro, o país anda, mas é incrível, o país vai. Mas ações políticas, pensamentos políticos, de líderes políticos, isso atrapalha. Você não vê essas falas que o Lula fala, não quero respeitar os gastos fiscais, eu quero que se dane. Atrapalha. Sabe, atrapalha tudo. Essa é a verdade. Então, a economia, o país é dirigido pela política.
sabe? Não tem como não falar que não é a política interfere em tudo. Quando a gente pega um governante político que não pensa no Brasil e só enxerga o umbigo e fica perseguindo o governante anterior, estou falando de Lula, de Bolsonaro, sei lá o que quer que seja, que é um cara que mais sofreu na mão do PT, está aqui. Beto Mansur foi perseguido pelo PT, porque apoiou o Temer, que o Temer deu um golpe. Eu não sei se caçar o Congresso, caçar uma presidente é golpe. Golpe é o que eles tentaram dar, essa é a verdade. Foi perseguido. Tentaram acabar com a carreira política de Beto Mansur, rapaz. Estou mentindo, Beto? Não. Tentaram acabar mesmo. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, não. Você acha que o surfista conduz a onda ou que a onda conduz o surfista? Não, muitas vezes o surfista pode conduzir a onda, né? Depende muito dele. O Medina apareceu lá, né, dando 10, né, nota 10, saindo de um tubo, né? Mas eu sou da época ainda de surfar com madeirite, entendeu? Quase um polinésio, né? É isso. Mas faz parte isso da nossa vida. Na verdade, fica muito claro, né? Os índices do Lula parecidos com os do Bolsonaro traduzem uma parte do país polarizada mais a progressista ou a de esquerda, outra mais à direita ou mais conservadora, e o importante é que os de 30% a 40% que ficam no meio, que dão esse regular para o Lula, que eram 27% que davam regular para o Bolsonaro, para onde que eles vão? E eles vão para o lugar, se o governo for bom, eles vão reeleger. Se o governo for ruim, eles vão para a oposição. Mas, Paulo, para você crescer, você não precisa acabar com o outro, sabe? Você cresce através de ações suas. Não, eu vou matar aquele cara, vou destruir aquele cara, vou acabar com ele, ele vai sumir da face da terra, porque ele não pode fazer sombra para mim. Não é assim que se age, não, Paulo. Mas é interessante, se a gente olhar para os Estados Unidos, a primeira democracia moderna, né, a primeira democracia moderna no mundo ocidental, são dois grandes partidos, democrata e republicano, e tem um lado do país que é mais republicano, tem outro lado que é mais democrata, e tem os estados que, como esses 30% brasileiros, que ou vão para um lado, se o governo for bom, Pensilvânia, Michigan, né, Arizona, ou vão para o outro lado se o governo for ruim. É a democracia e a alternância de poder, você que tem uma carreira política longa, Beto, é fundamental, não é? Eu acho isso. Eu sinto o seguinte, eu acho que essa ideia, porque você tem sempre, dentro da mídia, de uma maneira geral, você tem sempre o calor da disputa hoje, eles não largam mão de você ter Lula e ter Bolsonaro. Quer dizer, você não percebe que você possa ter novas lideranças trabalhando para poder fazer ter uma nova estrutura dentro do país para se eleger como presidência da República e etc. E essa tendência até se traduz na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, o lado do Lula está representado por alguém que é de outro partido, mas identificado com esse lado que chamam de progressista, que é o Boulos, do PSOL. Do lado do Bolsonaro, no estado de São Paulo, também está o do Republicanos, o Tarcísio de Freitas, que não é do mesmo partido do Bolsonaro, PL, mas que está identificado. A gente sente que a gente caminhou assim para essa polarização e com a coluna do meio dos regulares. O Opinião para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, Beto Mansur e Ribas Zaidan estão analisando as notícias, as situações com você nesta segunda-feira. O fim de semana foi marcado pelas convenções que definiram, oficializaram, homologaram partidariamente as candidaturas em Santos.
A primeira convenção do final de semana em Santos foi no começo da tarde de sábado, do Partido Republicanos, que oficializou a pré-candidatura do atual prefeito Rogério Santos. O evento foi no ginásio da Universidade de Santa Cecília, no bairro do Boqueirão, e reuniu centenas de apoiadores. A vereadora Audrey Cleis, do Progressista, será vice na chapa. Rogério encabeça a coligação Santos Sempre em Frente, formada por Republicanos, Novo, PSD, União Brasil, PP, PSB, Podemos, Solidariedade, PSDB e PRTB. Também no sábado, o Partido Liberal realizou a convenção que oficializou a atual deputada federal Rosana Vale como pré-candidata a prefeita da cidade. O evento ocorreu na sede do partido no bairro da Encruzilhada. O presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, esteve presente. Sadal Nakai será o vice na chapa da coligação Santos Vale e Muito Mais, composta pelos partidos PL, MDB, Mobiliza e PRD. No domingo, o Partido Avante oficializou o influencer Nando Pinheiro como pré-candidato a prefeito. O evento ocorreu no Realdin Eventos, no bairro do Gonzaga. Henrique Gainete será o vice na chapa. O encontro teve a presença do presidente nacional da sigla, Denis Protássio. Nando é locutor de rádio e tem 4 milhões de seguidores nas redes sociais. No mesmo dia, o Partido dos Trabalhadores anunciou a vereadora e ex-prefeita Thelma de Souza como pré-candidata a prefeita. A convenção do PT aconteceu na sede do Sindicato dos Petroleiros no bairro do Paquetá. Thelma encabeça a chapa Santos que a gente quer de verdade. A coligação é composta pelo PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e PDT. O médico Márcio Aurélio será o vice na chapa. É uma disputa que se anuncia aí aguerrida, renhida e bonita, mas também pode descambar para a baixaria, não é, Beto Mansur? Eu diria para você que, se você fizer uma análise das convenções, a gente acaba percebendo que o Rogério Santos teve um número de pessoas muito mais expressivo do que as outras candidaturas. É lógico que a gente vai ter, não só dentro da campanha, mas o processo eleitoral como um todo, quando começar o programa eleitoral, no rádio, televisão, e essas caminhadas todas que são necessárias, na minha visão, para os candidatos, para pedir voto e etc., você acaba percebendo que, lógico, nós vamos ter 2 turnos, eleição em Santos, e não vai fugir disso. Possivelmente, nessa eleição, no segundo turno, nós deveremos ter Rogério Santos e a Rosana Vale. Aí vai depender muito também da performance destes candidatos para poder convencer o eleitorado a votar na sua chapa e etc. Nós vamos ter aí uma série de candidatos, ou a reeleição, ou candidatos novos à vereança, e teremos condições de perceber que eles irão, nessa disputa, pedir o voto e tentar achar o melhor para a nossa cidade. Eu diria para você, eu estou apoiando o Rogério, eu acho que o Rogério tem condições e deve ser reeleito por um segundo mandato para poder administrar a cidade. Hoje em dia, se você perceber essa disputa e etc., você vai sentir que é muito importante você ter a reeleição. A não ser que o candidato esteja muito mal, o que não é o caso do Rogério. O Rogério está fazendo uma boa administração. Nada contra os outros candidatos, mas eu acho que ele tem todas as condições de ser reeleito
e poder administrar a cidade por mais 4 anos. Agora, é interessante, Zaidan, que em Santos não se traduz essa polarização do Brasil entre progressistas ou de esquerda e direitistas ou conservadores, porque pelas pesquisas, o Beto Mansur acabou de dizer isso, a tendência, as pesquisas mostram uma tendência de um segundo turno, ninguém sabe a eleição, né? Entre o Rogério Santos, que não é um representante do conservadorismo, ou do progressismo, e a Thelma de Souza, sim, com o apoio do Lula, né, uma representante da esquerda. Né? Eu vejo aí a reeleição do Rogério mais aprumada, sabe? Tem um bom relacionamento com a Rosana Vale, tem um bom relacionamento com a Thelma, a gente se dá muito bem, entendeu? Mas eu acho que o Rogério tem muita entrega para ser feita ainda, entendeu? Tem muita entrega. O Rogério sofreu muito aí esses 4 anos, principalmente com essas obras, rasgaram o Santos no meio, né? E olha, o que devem xingar a mãe do Rogério todo dia é brincadeira, viu? Porque, cara, para andar em Santos não é fácil. É obra que o Estado está fazendo, são obras necessárias. E no ano eleitoral, isso prejudica um pouco a performance do atual prefeito. Mas eu concordo com o Beto, o Rogério deve ir para um segundo turno aí, entendeu? Ele e a Rosana Vale, é isso que as pesquisas apontam, né? E resta saber aí o que a Thelma de Souza do PT, que tem aí seus 10%, 12%, vai fazer num segundo turno, né? Para que lado que vai? Você vai apoiar o PL do Jair Bolsonaro ou se vai apoiar os republicanos e o progressista do Rogério Santos? Tem outros aspectos interessantes aí na eleição de Santos, não é, Beto? Porque tem a presença da Audrey Cleis, que é uma mulher também como vice, atuante, vereadora, como a Rosana Vale é também uma parlamentar, e tem um aspecto da nova política, que é essa questão do influenciador digital entrar direto e já bem na pesquisa, que é o caso do Nando Pinheiro, do Avante, como em São Paulo, Pablo Marçal, também do PRTB, né? Sim, mas o candidato, por exemplo, Nando Pinheiro, primeira vez que eu ouço o nome dele hoje. Mas ele tem 4 milhões de seguidores nas redes sociais, né? Tudo bem, ele é um influenciador digital, vamos dizer assim. Mas o que eu tenho para te dizer sobre ele? Eu desconheço. Como do Pablo Marçal politicamente também, né? A atividade dele como candidato, o que pode apresentar e etc. Eu acho isso uma coisa muito difícil de você ter um resultado dentro da cidade de Santos para você pensar um determinado candidato que a gente não sabe que tipo de performance ele possa ter. Eu sinto, e aí vai uma análise que a gente possa fazer de alguém que já disputou eleição algumas vezes, tá certo? Eu já disputei 10 pleitos. A maioria deles, lógico, como deputado, etc., mas eu fui candidato 4 vezes à Prefeitura de Santos. A gente acaba conhecendo um pouco o sentimento do nosso eleitorado. Ele quer saber o que eventualmente você realizou no passado ou quais são as propostas que você tem para realizar durante a sua administração. Eu diria para você, pela análise que eu faço, que o Rogério é uma figura que já vem realizando um trabalho ao longo desses últimos anos, tem muita coisa ainda por fazer, e a Rosana é uma política nova, entrou como deputada federal, e tem chance? Lógico que tem chance. Thelma tem chance? Tem chance. Mas eu acho muito difícil você pensar alguém muito novo que possa ser uma escolha futura
como prefeito da cidade de Santos. Acho difícil. Agora, Zaidan, você se referiu ao desgaste do prefeito Rogério Santos com as obras. A obra que mais atrapalha o santista é a obra do VLT. E a obra é da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, é estadual, não é municipal. Sim. Mas o desgaste vai para o Rogério Sim. e não para o governador Tarcísio. Assim como eu não sinto também o governador Tarcísio desgastado pela precariedade, pelo absurdo de qualidade ruim que é hoje a travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Não vejo isso. Já tem mais de um ano e meio de governo Tarcísio. Ele é culpado da situação? Não, ele herdou essa situação. Em um ano e meio ele conseguiu resolver? Não conseguiu resolver. As obras do VLT, há um ano e meio, são comandadas pelo Tarcísio, mas o desgaste é do Rogério. Sim. Nós vivemos no município, a gente não vive no estado. Mas é interessante nem na isso, União. né? Mas é isso daí, cara. A balsa, quando para de Santos, o culpado é o Rogério. Se faz um sol danado... Do lado de Guarujá é o Suma. É o Suma. Se faz um sol, se chove muito, o prefeito é culpado. Não é Deus. Sabe? Não, é o prefeito. É incrível como isso reflete muito isso daí. Sabe, essas obras vai melhorar 1000% o sistema viário de Santos, vai, o transporte urbano vai melhorar, mas tem um desgaste agora, sabe? E é no ano eleitoral. Eu conheço bem o Rogério. O Rogério era dentista na prefeitura de Cubatão, quando o Ney Serra era prefeito. Aliás, acho que ele é concursado. Concursado. Como mas dentista. Deixa eu te falar. Vai tudo nas costas do prefeito, Beto? Vai muita coisa nas costas do prefeito. O que eu quero te dizer? Que as obras do VLT, elas não ficarão prontas antes da eleição. Esquece. De jeito nenhum. As obras do VLT, elas só ficarão prontas após a eleição, daqui possivelmente 6 meses ou perto de 1 ano. Você tem a conclusão dessas obras possivelmente em março, abril do ano que vem. Então, se você tem um problema hoje que parte da sociedade em Santos coloca nas costas do Rogério estas obras do VLT, eu quero dizer que não é o Rogério, e você tem razão, não é o Rogério que está fazendo. Quem está fazendo essa obra, e ela é muito boa, não só para Santos, mas para as nossas cidades, quem está executando tudo isso é o governo do Estado. Então, esqueça que esse tipo de trabalho não é o prefeito o culpado. Culpado disso tudo somos nós, que pagamos os nossos impostos e queremos ver essas obras. Eu lutei muito para ter o VLT aqui, ainda quando era parlamentar. Fui, inclusive, para o exterior acompanhar a construção desses trens, etc. Mas o que eu quero te dizer é que esse tipo de construção ele é fundamental para que a gente possa ter uma qualidade no transporte condizente com as nossas cidades. O Zaidan tem razão, depois de pronto, o VLT vai melhorar muito o transporte, a mobilidade urbana em Santos. O Beto Mansur também tem razão, o VLT não é uma obra só de Santos. A primeira fase do VLT contemplou os destinos e origens que são que têm maior número de viagens aqui na Baixada, entre São Vicente e Santos. E no futuro, o VLT deve ligar também Santos com Guarujá, porque tem a previsão do VLT no túnel. O Opinião Litoral é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira, o Ribas Zaidan e o Beto Mansur estão comentando as notícias com você. E uma notícia que já era notícia antes, continuou notícia durante, virou muito mais notícia depois, é a confusão instalada na Venezuela depois da eleição
do domingo, dia 28 de julho. Protestos eclodem e Venezuela vive clima de incerteza após Nicolás Maduro ser anunciado como vencedor das eleições presidenciais realizadas no último dia 28 de julho. O pleito foi considerado um marco histórico e o mais desafiador para o chavismo em 25 anos de domínio político. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, um órgão fortemente controlado pelo regime, Maduro foi reeleito para o terceiro mandato de 6 anos com cerca de 51,2% dos votos contra 44,2% obtidos pelo candidato opositor, Edmundo González. A oposição, por sua vez, rejeita o resultado e declara González como vencedor com 70% dos votos. O resultado levou milhares de venezuelanos às ruas em protestos contra o que consideram uma reeleição fraudulenta. Foram registrados confrontos violentos entre manifestantes e as forças de segurança, com relato de 20 pessoas mortas, 44 feridas e outras 1.200 detidas com conexão aos protestos. Em comunicado emitido neste domingo, a União Europeia questionou a credibilidade dos resultados. Outros 23 países não reconhecem Maduro e nem Urrutia como presidente. O grupo pede a divulgação oficial dos dados da votação. China, Nicarágua e Rússia aprovaram a reeleição de Maduro e parabenizaram o líder pelo resultado. Ao mesmo tempo, Estados Unidos, Argentina e Uruguai consideram o opositor como presidente eleito. A União Europeia não reconhece o resultado das eleições. Estados Unidos, Peru primeiro e depois também o Equador, o Uruguai, reconhecem o opositor do Maduro como vencedor. É um pampeiro, né, Beto Mansur? A responsabilidade agora cabe ao governo da Venezuela de apresentar resultados. Ele tem, na minha visão, a obrigatoriedade de apresentar, através lá do conselho que eles possuem de apuração de votos no pleito, apresentar resultados. Coisa que dificilmente, na minha visão, isso vai acontecer. Então, é uma polêmica que existe muito forte dentro de um país importante como a Venezuela, mas eu acho muito, muito difícil que haja mudança, que o Maduro seja deposto. Acho difícil isso. Lógico que o Brasil, por exemplo, o Lula saiu aí tentando dar um apoio para o Maduro, mas recuou e pediu apuração por parte desse conselho que eles possuem, que levanta os votos. Acho que, mesmo que esse conselho, que é controlado pelo Maduro, apresente qualquer tipo de resultado, vai apresentar uma informação na qual Maduro venceu a eleição. Então, difícil de você ter um resultado positivo para eventualmente ter um novo pleito, ou o Maduro ser eventualmente deposto. Ele vai tentar trabalhar até, vai colocar sua vida eventualmente em risco para poder se manter no poder. Acho que, diria para você que é quase que impossível ele deixar a administração de um país como a Venezuela num momento como esse. A agência de notícias dos Estados Unidos, Associated Press, fez um levantamento de 79% das atas eleitorais e apurou quase 7 milhões de votos para o opositor Edmundo González e pouco mais de 3 milhões para o Maduro. É uma diferença bastante grande assim e é uma agência muito conceituada. O Brasil, a Colômbia e o México adotaram uma posição de cobrança das atas eleitorais sem nem refutar o resultado, nem reconhecer o resultado. Ontem, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina, agradeceu, elogiou a posição do Brasil, que foi muito criticada aqui, porque o Lula realmente, no começo, tentou passar o pano, não tem nada grave,
acontecendo na Venezuela quando há mortes e protestos que a gente viu na matéria. Agora, 6 países daqui da América reconhecem a vitória do opositor, né? Estados Unidos e Peru primeiro, depois Equador, Costa Rica, Panamá, né? Uruguai, sendo que eu acho, Zaidan, o país mais afetado pela crise venezuelana é a Colômbia, porque são 6 milhões de refugiados venezuelanos, 3 milhões deles, a gente já reclamou aqui que são pouco mais de 200 mil no Brasil. Na Colômbia são 3 milhões de refugiados, Zaidan, venezuelanos. Eu acho que vai chegar mais, porque quem acredita no que o Maduro fala? Ninguém. Ele até falou para o Lula, Lula, vai cuidar das suas urnas. Ninguém confia nas suas urnas, você vai mandar gente do TSE para cá, se você nem sabe se suas urnas funcionam ou não. Olha a chacota que ele fez com o Lula, sabe? Com o Lula e com o Brasil, né? Quer dizer, você confia nos boletins que ele vai entregar? Quem confia? Falou a mesma coisa dos Estados Unidos. Falou a mesma coisa. Quem confia? Quer dizer, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que foi fraudado aquilo. Sabe, aquilo foi fraudado, ele não teve 51% dos votos. No máximo, ele deve ter tido ali uns 30%, no máximo, sabe? Mas, e aí? Ele tem as Forças Armadas com ele. E o ditador que tem as Forças Armadas com ele é ditador. É o que está acontecendo. Você vê na Venezuela, eles atiram a queima-roupa. Se é contra o regime de Maduro, vai morrer. E está morrendo gente na Venezuela. Está prendendo os opositores. Ele até criou um presídio especial para os opositores. Ele está pior que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pôs 1000 lá na papuda lá do 8 de janeiro. Ele pôs milhares, dezenas de milhares. Quer dizer, não tem nada uma coisa a ver com outra, tá? Eu só estou falando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que ele está falando é o seguinte, você é contra, preso. Você reagiu, morre. Ué, então a comunidade internacional tem que tomar uma providência. Sabe, não é simplesmente ficar falando, apresenta as atas. Você acha que ele vai apresentar os boletins de urna? Já se passaram 8 dias. Mas você acha que ele vai apresentar? Quem acredita que ele vai apresentar? Se apresentar é fraudado. Lógico que é fraudado, Sim, não tem como. Possivelmente seja uma fraude, eventualmente essa apresentação de qualquer tipo de informação que possa ser dado por esse governo. Muito difícil, diria para você, na minha visão, de que o Maduro vai apresentar alguma coisa que questione esses números. Acho... Não, mas nunca. E aí também tem a questão da polarização, que não é só política em cada país. Tem a polarização mundial, porque de um lado fica a China e fica a Rússia, apoiando a eleição do Maduro, e de outro lado fica a Organização dos Estados Americanos contestando o resultado. Mas a União Europeia. Mais a União Europeia agora, mas é bem a polarização, né? Rússia e China de um lado, União Europeia e a Organização dos Estados Americanos do outro. Mas os regimes totalitários, eles são unidos. A Rússia é unida com a China, com a Coreia do Norte, com a Venezuela, é típico deles. Acho que até a Cuba também se manifestou que a eleição está